Olá, seja bem-vindo a mais um ArcCast. Quem quer gravar? Olá, seja bem-vindo a mais um ArcCast. Uma série de entrevistas descontraídas para desmistificar o mundo da arquitetura e construção. Eu me chamo Monique Soares, sou arquiteta e estarei à frente desse projeto, conversando com as maiores referências da cidade. E hoje eu tenho a honra de conversar com o gerente comercial da Porto Belo Shopping, Ismaile Albuquerque. Seja bem-vindo, Ismaile. Muito obrigado, Monique. É uma grande honra, né? Enfim, deu certo. Deu certo! Né? Graças a Deus. Fui convidado outras vezes, mas ainda não tinha acontecido. A agenda dele é ocupadíssima para conseguir uma vaga. Com este homem, eu tive que chorar pra ele. Eu falei assim, tu vai poder vir? Ele vai, me manda foto. E ele nada. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou colocar uma foto bem feia tua pra te poder aprender a me mandar. Ele na mesma hora mandou todo. No instante mandei que ela ia colocar eu de pijama. De verdade. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui, tá? De onde é a Porto Belo Shopping? A Porto Belo, ela é de Santa Catarina, né? A fábrica, o Parque Fabril dela se localiza em Tijucas, né? Na cidade de Tijucas. Né? Tem mais de 200 mil metros quadrados de Parque Fabril. Inclusive você esteve lá recentemente, né? Tive, eu visitei em março, né? Para conhecer os processos de fabricação, né, conhecer como é que se transforma no pó, como é que, né, como que anda na esteira, como é que se aplica, né, o polimento, tudo isso aí a gente, né, que isso é uma parte técnica que a gente precisa saber, né, claro. Como a gente comercializa um produto, a gente tem que saber de tudo dele, né. Sim. É o maior parque fabril da América Latina hoje, né. Qualquer pessoa pode ir lá? Não, tem os eventos que são, né, através das lojas, que aí os lojistas, né, convidam através de programas que a própria Porto Belo tem, que aí convidam os profissionais para visitarem a fábrica, né? Visitarem algum evento que tenha, né? Mas lá na fábrica tem uma loja, né? Uma loja que vocês podem visitar, que é uma loja de venda normal, Porto Belo Shopping. A pioneira. Isso, no caso. Isso, com certeza. Legal. Deve ser muito incrível conhecer cada detalhe, né? Desde da matéria até o final. Como é que funciona lá dentro? Assim, conta um pouco como é que são essas etapas, né, da loja? Eles têm as próprias jazidas que eles fazem, a retirada dos materiais, assim, que eles fazem menos agressão ao meio ambiente, né? Então eles têm a própria jazida que coletam os materiais. Após isso eles vão para a fábrica com essas matérias-primas, né? Rocha, argila, areia, né? Só tem uma fábrica. Isso, né? E aí leva para dentro do Parque Fabril e eles vão para os maquinários, que aí dessas rochas, a argila, a areia, vira um pó atomizado, né? Passa pelo maquinário, ele vira um pó e eles vão fazendo camadas, né? E após isso ele é prensado e aí ele vai para a esteira, que é onde ele vai para pegar o desenho do material e ir para o forno. Né? Que no forno é onde ele tem a resistência, né? Duro. É estampado esses materiais. Isso, né? A Porto Belo, ela se preocupa muito nessa questão de deixar sempre os materiais bem aparente com que, tipo, ou parente de pedra, um marmorizado que tenha realmente, que um mármore que realmente exista na natureza. Eu não sei, né? se isso é tendência, porque esse ano teve uma feira, que a gente vai já falar sobre essa feira, é a maior feira da América Latina, voltada para o mundo da arquitetura e construção. E eu acho que antes da pandemia, antes de fechar, que nós tivemos 2 anos que não teve presencial a feira, né? Ela foi online. Eu tinha percebido já que a Porto Belo, ela vinha com uma pegada muito natural, né? Então, dos elementos dela, remeter esse aspecto natural, de pedra, de madeira, de ambientes realmente que tragam essa naturalidade, né? É algo já da Porto Belo ou ele está seguindo a tendência? Como é que é? É algo realmente da Porto Belo, né? A Porto Belo, ela tem uma equipe de designers, né, que fazem os desenhos das peças à mão.
né? Tipo, madeiras, por exemplo. As madeiras têm 26, 30 faces, que é para quando você, né, assentar no ambiente, você ter a aparência mesmo de madeira. Porque quando você corta a madeira, ela não é igual em nenhum ponto, né? Sim, sim. Nem os nós são iguais, então Sim. até os nós são diferentes, inclusive são todos desenhados à mão. Sério? Né? Isso é muito legal, eu não sabia disso. E aí são impressos em cima da peça, né? Que vai para a impressora e é impressa em cima da peça. Então, assim, ela tem bem aquela realidade mesmo, né? A textura. Isso, exatamente, né? Muitos, assim, criações de grandes arquitetos renomados do mundo inteiro também, né? Então, assim, eles se preocupam muito para deixar bem natural mesmo, né? E bem sóbrio, porque mesmo eles tendo essa pegada natural, para deixar bem natural, eles deixam bem, né, sóbrio, leve, não é aquela coisa pesada. Puxada, né? Isso, não é aquela coisa muito marcada, né? Verdade. Eu gosto muito dessa pegada, porque você sabe como é que é o meu estilo, eu gosto muito de elementos naturais. E a Porto Belo, de fato, ela traz coisas relacionadas, tons relacionados à água, ao céu, à terra, à pedra, né? A madeira. Isso é muito legal, porque a gente consegue trazer... Porque, assim, eu sempre falo que eu tenho um design muito biofílico, né? Que as pessoas não conhecem, mas graças a Deus está sendo bem conhecido agora também. Que nós precisamos estar em contato com o meio ambiente. Nós somos seres que viemos do meio ambiente, né? E com o tempo a construção foi nos afastando. E a gente tem a necessidade, o nosso organismo ele tem a necessidade de ter contato com os bens naturais. E é muito legal a Porto Belo trazer isso, porque a gente, dentro de uma casa, a gente consegue, de alguma forma, remeter a natureza. A gente trazer os benefícios que a gente, no final, nem percebe, mas que a gente sente com o passar do tempo. Exatamente. É aquele piso que a gente sente a textura de madeira, né? Aquela cor que a gente olha e lembra o mar. É bem bacana. Exatamente, né? Com os materiais, tipo, a Porto Belo tem materiais que são inspirados no pôr do sol, né? Em algumas localidades do mundo, né? Inclusive no pôr do sol do Alasca, né? Naquele momento que o sol não se põe, né? Que é o sol da meia-noite, né? Em algum momento do ano... Ele tem épocas, não sei como é que funciona, que ele, tipo, o sol sai uma vez por ano, 2 vezes por ano, o resto tudo é muito frio, né? Isso, e tem época que o sol não se põe, passa o dia, né, como se fossem dias eternos, né? Então, assim, meia-noite tem sol, né? Meia-noite tem sol, são 3 meses do ano que o Alasca tem sol, né? Então, no sol da meia-noite, a Porto Belo criou um produto para piscina que é inspirado nesse momento, no sol da meia-noite, na cidade de Fairbanks, né, que é lá no estado do Alasca. Né? Que incrível isso, não sabia. Vários materiais, assim, sabe? A coleção Ipanema, que é inspirada até no asfalto de Ipanema do Rio de Janeiro. Né? Tem material que... A arquitetura é muito linda, né? De tudo a gente consegue tirar referências para poder fazer algo. Exatamente, que aí você consegue sentir do cliente o que ele precisa, né? Sim. E com a Porto Belo você consegue atingir aquele, né, o desejo do cliente. E se eu chegar lá, assim, Smile, eu tenho uma ideia de um revestimento que eu quero colocar numa residência, a Porto Belo, ela consegue replicar aquilo ou é algo muito macro deles, eles não conseguem? Se eu chegar e falar assim, Ismael, eu fiz um projeto aqui exclusivo, precisava fazer isso aqui, será que é possível? Não. Olha, ainda não, mas o bom da Porto Belo, principalmente pelo fato de ser uma Porto Belo Shop, é que você tem canal de comunicação direto com uma fábrica, né, diferente de uma revenda, né? Explica pra gente, porque muitas pessoas têm dúvida, uma dúvida minha também, né? Nós temos a Porto Belo / Porto Belo Shopping, né? Isso. O que diferencia uma da outra? Tá. A Porto Belo S.A. ela é um grupo, né, que tem vários canais de venda dentro da própria Porto Belo. A gente tem a Porto Belo Grupo, que é a Porto Belo que vende para as revendas, né, que são os home centers, né, tipo aí para fora, é onde são vendidos em Telha Norte, em Leroy Merlin, né, exatamente. Aí nós temos o canal Engenharia, que é onde são vendidos para incorporadoras, grandes construtoras, né, a exportação, né?
E temos a Portobello Shop, né? Que esse material ele é exclusivo para as redes de loja Portobello Shop, né? Então, qualquer revenda, por exemplo, se a gente tivesse aqui revenda da Portobello, eles não comercializariam o nosso produto, porque ele é exclusivo para Portobello Shop. Ah, entendi. E vice-versa, né? Eu também não consigo pegar o material da revenda e comercializar dentro da Portobello Shop. E são distintos, né? Eu não encontro num no outro o mesmo tipo de Não, material. você não encontra, né? Você vai encontrar ali bem parecidos, assim, que alguns arremetem à mesma proposta, mas são canais de vendas diferentes, né? E o preço é diferente? Não muito, sabe, assim, a Portobello, ela vai muito para esse lado para revenda, ele vai muito para competição do mercado, né? A Portobello Shop, ela já é um produto que arremete à sofisticação, Entendi. né? Um nicho de mercado mais sofisticado. Entendi. Né? Então, assim, é o Mais mercado exclusivo. o mercado do luxo, porque as texturas da Portobello você não encontra no mercado. Entendi. Entendeu? Assim, uma ou outra, tipo, cimentício, que é uma coisa assim, um pouco mais padrão no mercado, você encontra algumas coisas. Mas, por exemplo, marmorizado. Os nossos marmorizados, eles são realmente mármores que existem, né, no planeta, né? Mármores franceses, como o Bleu de Savoy, né? Bianco di Luca, que é o italiano. Então, essas texturas dos mármores, os veios delas são desenhados à mão para que ele realmente, por exemplo, você quer fazer uma bancada, né? Você faz uma bancada com um Bianco di Luca, vai parecer que é realmente um mármore. Uma pedra, Isso. né? E sem contar os grandes formatos, né? Eu não sei se a Portobello, ela possui também esses grandes formatos, porque eu sei que na loja tem peça de 2,60, né? E 2,70, 2,70, isso. são peças enormes. Então, Isso. assim, não tem na outra. Não tem esses formatos? Tem também, né? Eles produzem, mas de outro, né? Com outros acabamentos, né? Tá. Com outras texturas e tudo, né? A Portobello, né, produz até, tá produzindo agora até 1,80 por 3,60, né? 1,80 por 3,60, né? Começou a produzir agora. Incrível. Né? E sem contar que a gente dentro da loja, a gente percebe, era algo que eu também não sabia, fora as peças, vocês também fazem móveis, né? Isso, né? A gente tem a linha da oficina, né? Que é uma fábrica que é distinta da Portobello, né? Em outro local, né? Mas é também lá em Tijucas, mas é da Portobello, que é onde vão os cortes especiais, né? Que é onde a gente tem alguns materiais que são feitos sob medida, né? Mesas de jantar, mesa de centro, mesa lateral, as próprias bancadas, né? Os lavatórios dos banheiros. Mas são móveis já pré-prontos, desenhados. Isso. Não é qualquer pessoa que chega lá, um arquiteto que está com um projeto com algo diferente, que quer fazer, executar e vocês executam. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tem lojas no Brasil que fazem esse trabalho porque são mais próximos, né? Tá. Mais próximos deles lá, então eles conseguem fazer algumas coisas, né? Mais desenhadas. Mas, por exemplo, a Portobello tem a própria linha de mobiliário, né? E de lavatórios, alguns assinados por alguns, né? Rui Otaki, por exemplo, né? Então, assim, eles criam esses materiais numa fábrica que tem um maquinário extremamente especial para que o acabamento seja perfeito, né? Aquelas bancadas que a gente tem lá na loja, você vê o acabamento deles, que é bem diferente do que a gente montar num local. Com certeza. Né? Num local, maquinário, a própria matéria-prima que é usada para colagem, né? E tudo. Então, bem diferente. Esse material, ele vem como? Ele chega intacto aqui? Chega porque ele vem muito bem embalado, né? Muito bem embalado mesmo, assim, numa segurança total. Ele vem em caixas separadas, né? E ele não vem, a caixa deles, ele não vem, as peças não vêm encostadas nos cantos da caixa. Entendi. Ela vem como se estivesse no meio, né? A caixa bem maior e aos lados a proteção e embaixo. Entendi. Né? Que aí não permite que a peça se quebre, descole. E se um dia chegar com alguma avaria, a loja ela se responsabiliza? Sim, a gente tem o canal de assistência técnica, né? Então, isso acontece até para os próprios porcelanatos que chegam aqui com avaria. Né? Imagina, vem do sul. Vem de Santa Catarina, pega todo esse estradão para chegar até aqui. Então, às vezes acontece, mas graças a Deus a gente tem assim o mínimo, sabe? Assim, às vezes que o cliente compra 200 metros quadrados, vem 2 caixas quebradas.
O mínimo, né? Sabe? Tipo assim, que não atrasa a obra do cliente, ele começa... Que não chega a ser nem 1%, né? Não chega a ser nem 1% de... Então, assim, muitos arquitetos trabalham com o quê? Entre 10, 15 e 20 margem de perca. Né? Então, assim, aquelas 2 caixas, 3 caixas quebradas que vêm, que chegam... Não vai fazer diferença, né? Mas mesmo assim, a gente abre uma assistência técnica e repõe essas peças para o cliente, né? Entendi. Para que ele guarde lá como, né, para alguma assistência que ele precisa fazer futuramente, posterior, porque sempre acontece. É sempre bom né? guardar uma caixinha Isso, de revestimento. É sempre bom, né? Sempre bom. Esse ano nós tivemos a Expo Revestir presencial. Eu sei que você foi, né? E como eu já tinha dito antes, a Expo Revestir é a maior feira da América Latina, né? Para arquitetura, construção de revestimentos. Nos conta como foi lá, quais foram as novidades que a Porto Belo trouxe pra gente esse ano. Olha, e eu vou te dizer uma coisa. Das outras vezes que eu fui, eu não tive uma experiência tão diferente como foi essa Expo Revestir, né? Eu não sei se foi por conta de tudo o que a própria Porto Belo proporciona, né? Porque das outras vezes a gente vai por nossa conta, né? A gente vai, conhece alguns estandes, visita algumas, né? Só que dessa vez foi uma coisa assim, totalmente diferente, porque realmente você viveu aquilo ali, você não foi só lá. Né? Você não foi só lá, vou ver o que tá tendo de tendência, eu vou ver quais são os lançamentos. Só passa o olho ali, pega a lembrancinha e vai embora. Exatamente, né? E esse ano foi totalmente diferente, foi uma experiência extremamente diferente, né? Que a Porto Belo, ela realmente se preocupa com isso, que te proporcionar experiências. E a Expo Revestir desse ano, que foi uma coisa extremamente especial, que foi a volta do presencial, vocês né? Com sede da Expo Revestir, né? Então deve ter sido muito especial. Demais mesmo. Então, assim, lançamos alguns formatos, alguns materiais novos. Lançamos, por exemplo, o 1,60 por 1,60. Somos a primeira fábrica no Brasil hoje a produzir 1,60 por 1,60. Né? Foi o lançamento desse ano. Então, assim, foi um marco mesmo, assim, de revolução no formato, né? Porque 1,60 por 1,60, você olha para aquele material assim tão gigante, você pensa que hoje na sua cidade existem construções que comportam aquele material, né? Porque até uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha esse porte de construção. Era tudo padrão, né? Os revestimentos eram tudo os mesmos. Até a gente conseguir usar 1,20, 1,20 era uma coisa extremamente absurda, né? Porque a gente não tinha ambiente para isso. E a impressão que dá é de que quanto maior os menorzinhos, eles vão ficando, vão se perder em algum momento. Isso, exatamente. Que tá crescendo, né? Era 60 por 60, 80 por 80, aí foi para 90 por 90, 1,20, 1,20, 1,60 por 1,60. Daqui a pouco. Exatamente, né? Tá colocando a placa todinha no chão da tua sala. Exatamente. Então, assim, lá eles fizeram um stand de 1.000 metros quadrados para que a gente pudesse, né, visitar mesmo e conhecer o material, conhecer os lançamentos, ver o que estava exposto, sabe? Fizeram lugares instagramáveis, entendeu? Que legal. Que antes, assim, não existiam, né? Apesar da era digital, alguns anos atrás também já está bastante alta, não era assim, né? E esse ano não, esse ano eles vieram bem assim, investiram muito, assim, não por trabalhar na Porto Belo e pra Porto Belo, mas foi o stand mais bonito que aquela Expo Revestir teve. Tô ansiosa para o próximo ano estar na feira, porque eu, na verdade, esse ano eu acabei não indo, porque por algum descuido eu não fiquei sabendo que ia ter a Expo Revestir presencial, né? Eu acho que, assim como eu, outras pessoas também achavam que... Porque ainda tava muito com essa questão de pandemia, né? Por mais que não tivesse como estava antes, mas eu fiquei sabendo realmente quando eu comecei a ver as pessoas lá postando. Eu falei, da próxima vez eu vou, porque é muito legal. E, Ismael, assim, a gente falou sobre grandes revestimentos, sobre toda a parte de material natural, bem feito. A Porto Belo, como é que ela capacita o tiozinho que vai assentar uma peça dessa de 1,60 por 1,60? Porque tu já imaginou, tu compra um lote de 1,60, uma peça de 3 e pouco, e ninguém sabe assentar uma peça dessa, porque ela é extremamente pesada, ela é extremamente
bonita e ninguém quer perder um revestimento desse, né? Como é que funciona? E é um material extremamente delicado, né? Sim. Né? Ao mesmo tempo Porque- que ele é muito resistente, ele é delicado. Né? Exatamente, né? Porque se você pegar de maneira errada, ele se quebra, Ah, é? né? Se você pega de maneira errada, ele se quebra. É legal que atrás das peças tem assim, poucas pessoas sabem disso, né? Isso. Mas geralmente revestimentos que têm algum tipo de continuidade, vocês podem olhar atrás que tem uma seta, que onde você começa, você tem que dar continuidade com essa seta para poder ter aquele formato que a empresa pensou, né? Isso, a seta de indicação, né? Que ela serve para que você, né, siga aquelas setas e que ele vai dar aquele efeito que o material tá, né, proposto a fazer, Aham. né? Mas a gente tem grandes problemas aqui no nosso estado nessa questão, né? Então você me perguntou como é que a Portobello capacita. A Portobello, ela tem se chama Academia Portobello, né? Então, ela nos capacita para que a gente possa capacitar, né, a pessoa que vai fazer o assentamento, né? Em algumas Portobellos do Brasil, eles fazem alguns eventos, né, que fazem essa capacitação para eles ainda. Como a nossa loja ainda é nova, a gente ainda não conseguiu fazer esse tipo de evento, né? Mas né, estamos trabalhando, estamos estudando para trazer essa capacitação para cá, para Rio Branco também, né? Para que a gente possa, né, ter a segurança de comercializar um produto que ele seja extremamente de facilidade de assentamento. Sim. Né? Porque o que o arquiteto quer? Quer facilidade. Lógico. Né? Então, o que o cliente quer? Menos problema. E ver o Né? negócio pronto, né? Mas assim, isso então não é um problema para quem compra um revestimento de grande porte. Isso, de grande não formato. Não é um problema para quem está comprando. Não é um problema, né? Então, como eu estava dizendo, a gente tem a Academia Portobello que nos capacita, ela nos mostra como que é o formato de assentamento, né? Como que ele tem que pegar nas peças, quantas pessoas precisam para estar assentando aquela peça, né? Porque você imagina, a gente tem peça de 1,80 por 3,60, não tem como ser 2 pessoas assentando um material desse. Né? Não existe como, precisam de mais pessoas. Então eles nos capacitam para que a gente possa estar capacitando eles a fazer esses assentamentos, né? Ainda não comercializamos esses formatos gigantes, né? O máximo que nós já chegamos aqui foi a 1,20 por 2,70, né? Que chegamos nas obras junto com os arquitetos, né? Ó, vamos lá que a gente vai agora ensinar como eles devem fazer o manuseio das peças e tudo. Primeiro tem que ser por ventosa. Né? Não tem... Que nem vidro, né? É isso, que nem os vidros, tem que ser por ventosa, porque você consegue manusear ela bem mais e dá mais segurança, né? Segurança mecânica para que você possa manusear a peça. Então você consegue, né? Então sempre chegamos nas obras, vamos fazer isso. Porque tem gente que usa elas às vezes, né, afastada da parede, que constrói alguma coisa para afastar da parede. Então aí é que dá mais, né, uma complexidade ainda para a execução do projeto. Né? E eu, particularmente, eu gosto muito de acompanhar essa parte, execução, né? Essa parte da execução, por conta de quê? Para o meu cliente também se sentir amparado, né? Exatamente, para se caso aconteça alguma coisa, eu estava lá presente, entendeu? E você testemunha de que e se for feito direitinho e acontecer alguma coisa? Aí, de qualquer forma, a gente precisa abrir uma assistência técnica para poder... Mas vocês dão assistência, assistência se tiver algum total. problema da empresa, vocês assumem? Total, Legal. sabe? Assim, jamais deixar... Eu, principalmente, né? Deixar os clientes... Cidade pequena deve ser lixada. Exatamente, Deus me livre. Né? Exatamente. Tomar cuidado com o nome, porque senão... Com toda certeza, né? Porque um falando mal, né, já... Pega pra muitos. Falar bem é difícil, agora falar mal é rapidinho. Com certeza. Eu já ouvi falar que a marca, a Portobello Shop, é a Ferrari dos revestimentos. É verdade? Olha, não é porque eu trabalho lá. Olha aí. Mas eu te digo que é 100% verdade, assim, sabe? Como você sabe que eu já trabalhei em outras empresas. Sim. Você já teve escritório em empresas que eu trabalhava, Sim. inclusive.
né? Então, assim, você vê a diferença no formato da textura do acabamento, sabe? Em relação às outras indústrias, sabe? O peso da peça, sabe? Você pegar um porcelanato 90-90 e sentir ela bastante pesada e você pegar um 90-90 de uma outra indústria e não sentir o mesmo peso, né? Eu sei que existem indústrias aí que são maravilhosas, conheço assim, né? Conheço várias marcas e tudo, que são... Mas a Portobello, ela tem um acabamento único, um acabamento assim extremamente delicado, sabe? Um acabamento que proporciona realmente a sofisticação, sabe? Então, realmente, assim, a Portobello, ela é uma Ferrari, né? É uma Ferrari do material de construção dessa parte de acabamento, sabe? É um revestimento que tu coloca e tu vai ter ele ali bonito por muitos anos. Por muitos anos. Diferente de outros que vai perdendo brilho. Por muitos anos, sabe? E outra coisa, manutenção, né? A manutenção do material da Portobello é bem básica. É água e sabão neutro. Entendi. Entendeu? Não existe outra manutenção para os materiais da Portobello. Porque os materiais da Portobello não resistem a produtos abrasivos. Sim. Porque eles não são indicados para fazer esse tipo de limpeza, né? Então, assim, o material delicado, ele precisa de como é que se chama? Uma manutenção, né? Bem sofisticada, Sim, né? Mas sim, bem sim. leve também, né? Entendi. Que não é... A gente sabe que Ferrari tem o seu valor, né? Tem. Nem todo mundo consegue comprar uma Ferrari. É assim também com a Portobello? Não é para todos? Não. Aí nessa questão já é outra coisa, né? Tipo, a Portobello, ela tem realmente, assim, materiais que elevam um projeto, assim, a um patamar máximo mesmo, assim, de sofisticação, né? Porque tem produtos assinados, né? Produtos assinados, por exemplo, pela Paula Navone, né? Que é uma arquiteta italiana, extremamente premiada no mundo inteiro, né? Pelas criações que ela faz e tudo. Então, a Portobello tem linhas assinadas por ela. Então, assim... É uma assinatura, então realmente, né? É mais exclusivo. É mais né? exclusivo. Porque exclusivo tem seu valor. Com certeza. Mas eu tenho produtos extremamente comerciais, né? Que tipo, vai dar a beleza que você precisa para o seu projeto por um preço bem acessível ao bolso do cliente, né? Para que tirem da cabeça que por mais que a Portobello em acabamento seja uma Ferrari, mas em preço ela não é. Né? Em preço ela tá dentro da possibilidade. Dentro da possibilidade do cliente, né? Entendi. Que bom, né? Isso é importante esclarecer, viu? É importante esclarecer. Porque tem muitas pessoas que têm receio de ir porque realmente tem essa impressão, né? De que não vai caber dentro do meu bolso, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Então, é importante elas entenderem que algo bom tem o seu valor. Sim, né? Sim. Automaticamente a gente sabe quando a coisa é um pouco mais elevada, o preço, né, o valor, a gente sabe que é de boa qualidade, né? A gente não vai estar aí investindo 1 milhão numa casa e colocando um revestimento que daqui a um ano ele vai precisar de transtorno para poder trocar tudo. Exatamente. Ou ficar feio, né? Desvalorizar a casa, no caso, né? Principalmente garagem, né? Porque geralmente, assim, os clientes é uma área que os clientes não querem investir muito, né? Então... Mas é onde mais tem peso, né? E é onde mais tem peso, então precisa peso ter... e material de limpeza, né? Porque o carro suja, cai óleo, cai gasolina, cai tudo ali, né? Exatamente. Então, assim, eles precisam entender que não é todo e qualquer porcelanato que pode ser colocado lá. Explica, pegando esse gancho, eu sei que tanto na loja quanto no site, nós temos, por exemplo, eu chego e falo assim, recentemente eu estive lá, né, na loja e falei, Smile, eu vou ter um projeto que é um hospital e que é assim, assado, o que tu indica? É muito legal porque vocês têm um sistema que já tem específico o tipo de revestimento para aquela função, né? Então, se é garagem, é um tipo de piso, se é para área externa, é outro tipo de piso, se é para quarto, se é para banheiro, assim.
Explica como é que funciona, né? Porque eu sei que tem o V2, V3, D1, D2, D3. E- Tem várias coisas que não é só, esse revestimento é bonito, mas às vezes ele é bonito, mas ele não cabe ali para colocar num certo local. Exatamente. Que os materiais, eles não podem ser só bonitos. Sim. Né? Eles precisam Tem funcionar. a função deles, né? Eles precisam funcionar, né? E essa parte técnica é uma coisa bem nossa mesmo, porque, tipo assim, o arquiteto, ele precisa saber? Sim, precisa saber, lógico. né? Ele precisa saber, só que não tem uma determinada obrigação dele saber. Quem tem que saber disso? Quem está te comercializando o produto. Sim, claro. Né? Então, tipo assim, eu não posso ser vendedor. Eu tenho que ser esclarecedor, né? Eu tenho que dizer para você, ó, Monique, esse material aqui que você quer, ele não pode ser assentado na sua garagem, né? Ele tá numa área totalmente residencial, interna, não é uma residencial externa. Então, a Portobello, ela se preocupa tanto em fazer tudo 100% perfeito que a gente tem um sistema chamado especificador virtual. Que você entra lá, isso você pode acessar, né? Qualquer pessoa pode acessar lá, né? Se chama especificador virtual. Aí você entra lá, você tem lá as opções onde você quer assentar: residencial, comercial, hospitalar. Aparece todas as opções. Aí tem lá interno, externo, aí vem todos os acabamentos: natural, né, polido, técnico, né, que os técnicos são os que são utilizados para shopping, né, galerias, né, de grandes circulações, né. A gente tem um público maior. Isso, né, maquinário pesado, né, em cima. E assim, só te cortando, essas diferenças são em espessura ou é em acabamento? Tipo assim, para grande porte, né, muitas pessoas transitando. Aumenta o tamanho, aí é um para carro, é maior, como é que funciona internamente? Porque a gente olha, eles têm a mesma aparência. Isso. O que tecnicamente um tem de diferente do outro? Vamos lá, um de garagem e um de residência ou de hospital. Como é que funciona isso? A resistência técnica, né, que é a quantidade de rocha que você, utiliza para dar a durabilidade do produto, né? Então, tipo assim, eles todos os revestimentos, eu digo assim, no geral, até porque você não conhece, mais da Portobello, são feitos com rocha? Com rocha. Qualquer revestimento global é feito com rocha? Com rocha, isso. Somente piso mesmo, aqueles piso classe C, por exemplo, né, que a Portobello não comercializa, que são feitos quase que 100% com argila. Né? Por isso que eles têm aquela camada avermelhado atrás. Tu faz assim, ele quebra. Isso, exatamente, né? Ali já é quase 100% de argila. Né? É barro. Exatamente, literalmente o barro vermelho. Né? Literalmente o barro vermelho. Então, sim, a Portobello, ela faz os materiais dela com 70% de rocha nos porcelanatos e nos revestimentos, né? Que é o que a gente chama de monoporosa, que é os que são específicos apenas para as paredes, aí já muda a quantidade de rocha, né? O mesmo impacto que um do chão vai ter, Isso, né? exatamente. Já não precisa ter a durabilidade, porque ele não vai aguentar peso, né? Então, as monoporosas, elas, como são indicadas para as paredes, elas não levam a mesma quantidade. Elas já levam 30%, né? Em 30%, enquanto o porcelanato leva 70%. Né? A gente tem algumas linhas, da linha espessorato, que é bem grossa, assim, para que você possa colocar grandes equipamentos em cima, né? Mas os técnicos mesmo, com o 1 centímetro de espessura, ou 10 milímetros, que é bastante comum no mercado, né? Eles são próprios também para que você utilize nesses ambientes, né? Que vão ter a mesma resistência mecânica, né? Para que você tenha a segurança, né? Então, assim, no especificador virtual você tem tudo isso, né? Porque às vezes um porcelanato natural, né, com acabamento acetinado, que na Portobello a gente denomina como natural, às vezes ele não pode ser utilizado num salão de beleza, porque aquele salão de beleza ele utiliza muito química. Sim, né? Ele utiliza muita química. Exatamente. Então, lá no especificador virtual, ele vai te dar, se você escolher o acabamento natural, acetinado... Explica pra gente depois natural, acetinado, polido, só para as pessoas entenderem. Né? Ele vai te mostrar lá quais são as opções do hall de produtos da Portobello que é possível você colocar nesse salão de beleza.
Então não né? tem como errar, né? Não tem como errar. Só se a pessoa realmente Isso, quiser né? comprar. Isso, exatamente, né? Então, assim, como ela nos capacita, a Portobello nos capacita, assim, em 100% em tudo que tu imaginar. A gente trabalha muito com metragem quadrada, mas a Sim. Portobello nos ensina, inclusive, a calcular a metragem quadrada. Se a gente não passar dentro dessa academia Portobello pela metragem quadrada, a gente não consegue avançar para as próximas etapas, Que legal. né? Então, assim, não existe um assunto que a Portobello não nos capacite. Tudo ela tá ali por dentro, né? Tudo. Eu acho que eu sou a única arquiteta que não calcula metro quadrado. Que tu sempre me manda a quantidade de Eu te peça, mando né? a quantidade. É, a quantidade de Eu peça. faço, porque eu já tive problema. Problemas assim, né? Já faltou o Sim. revestimento. Então, eu faço toda a paginação e eu conto peça por Peça por e peça. mando. Peça, peça. Ah, mas tem alguns arquitetos que fazem assim também, porque a chance de dar errado é quase nenhuma, né? É. A chance de dar errado é quase nenhuma. Mas assim, hoje, pelo fato do cliente já estar um pouquinho mais educado, já estar contratando mais um arquiteto, né? Que o arquiteto hoje está sendo muito procurado aqui na nossa cidade, no nosso estado, tá? Graças a Deus, né? Né? As pessoas estão parando de fazer obras irregulares, obras sem Exato. acompanhamento e estão tendo acompanhamento agora de um profissional. Exatamente, né? Então, assim, tem acontecido menos erros, né, nessa questão, né? Porque o acompanhamento do arquiteto é primordial, Sim. né? Primordial para uma obra, né? Então, assim, tem acontecido menos erros, né? Assim, você me manda por peça, alguns me mandam por metragem quadrada. Mas vocês conferem tudo, né? Conferimos Antes de tudo. chegar. Conferimos Até porque tudo. é pedido, não tem estoque, é isso? Isso, nós não trabalhamos com estoque, né? Trabalhamos apenas com sob encomenda, né? Sob pedido. E Né? o prazo desse pedido? Eu chego lá hoje, qual é o prazo eu pedindo que tá aqui na cidade? 45 dias, né? O prazo né? que nós estamos pedindo hoje são 45 dias. Acontece de chegar antes, né? Só que a gente trabalha Uma margem, com essa né? margem porque a gente mora no Acre, né? Então, assim, às vezes pode dar algum erro logístico, pode dar algum erro de processo fabril, tipo, às vezes uma expedição de um setor pode demorar um pouquinho mais. Então, assim, Sim. você perder um dia, se você promete um prazo menor, né? Isso Se já é ruim complica pra no marca, final. né? Isso, se verdade. complica no final. E pra marca Né? também, né? Dá um Isso, prazo exatamente. e falar assim, nossa, eu pedi, ainda não chegou, fica chato, né? Exatamente. Acontece muito Né? isso. Porque é o viver design, transformar o ambiente e emocionar pessoas, né? É. Então a gente não pode, na última etapa, que é o emocionar pessoas, falharmos. Né? Então Até a gente porque, procura às vezes, a pessoa já vem sempre. tão cansada, né, de alguns problemas, aí quando chega na parte que É não o que eu falo sempre com a Isabelle. Inclusive, Belle, um beijo. beijo, era pra estar aqui, mas tava lavando o cabelo. Tava ainda. lavando o cabelo, mandou foto com a toalha na cabeça. Foi, bichinha. Né, Isabelle, assim, a gente se preocupa muito com essa parte, né, dos processos, né, dos processos fabris, para que a gente tenha o menos possível de erro, né, para que não aconteça e que se chegar a acontecer, que a gente saiba lidar com isso, né? Inclusive dentro da Academia Portobello, ela nos ensina como lidar com essas situações adversas. Isso é legal. Né? Tipo assim, ela nos ensina, às vezes, quando o cliente te faz alguma pergunta, quando tu apresenta um orçamento, por exemplo. Aí o cliente te questiona, por exemplo, num produto da Paula Navoni, que é um produto assinado, como ele te questiona e como que você dá uma resposta a ele, né? Sem desmerecer. É lógico, né? Com Sabia certeza. que hoje em dia, você sabe, deve saber assim, os clientes, quando ele vai chegar na Portobello, ele tá mais estudado do que a própria pessoa que tá lá vendendo. Ele se informa de tudo, então ele já chega meio que armado, né? E querendo realmente te testar para saber se tu vai defender o teu negócio ali até o final. Então, Exatamente. Já estão muito munidos de informação. Exatamente, né? Até a questão do próprio desconto. Né, do próprio desconto, que todo cliente que vai acompanhado por um profissional especificador, né, seja arquiteto, seja engenheiro, seja designer, né, o cliente automaticamente ele já tem 5% de desconto, né? O cliente ele já chega perguntando pelos meus 5% de desconto. Sem profissional. Não, meio assim, que ele sabe, os 5% de desconto do especificador a gente já tem, né? Tem assim, então tipo assim, os clientes eles estão estudando a marca,
né? Eles estão estudando a marca, né? Porque a Portobello ela já é um nome bastante conhecido, Sim. é um nome de peso, né? É Sim. uma das pioneiras do revestimento cerâmico, né? Então, assim, é um produto que se vende sozinho, Sim, né? É um sim. produto que se vende sozinho. Gente, graças a Deus, assim, tem sido muito aceito no mercado de Rio Branco. Chegou no momento, assim, totalmente que o mercado estava extremamente aquecido, Quando né? foi que inaugurou a loja? A loja inaugurou dia 10 de... Abriu as portas dia 10 de agosto do ano passado, 2021, 2021. né? Mas nós começamos os trabalhos aqui em Rio Branco em janeiro de 2021. Eu lembro Né? que tu ficava pessoalmente nos escritórios, né, Isso. atendendo antes da loja física estar Isso, pronta. né? Aí eu fui para Manaus, né? Que no nosso grupo tem a loja de Manaus e também de Santarém, Sim. né? Então fui para Manaus, que do nosso grupo é a maior loja, né? Alô, Portobello, tá precisando de mais de um arquiteto, não? Adoro, aí você fala, eu viajei pra tal canto, viajei pra tal canto. Tudo patrocinado pela Portobello, baby. Os programas da Portobello são incríveis, assim, são outros patamares que elevam a gente como pessoa, Sim, né? sim. Elevam realmente nós como pessoas mesmo. Né? Então fui para Manaus, fiz um treinamento lá, acompanhei a rotina, porque você trabalhar em outras lojas, né? E trabalhar na Portobello é outra coisa, é outra realidade. Eu achava que eu sabia o que era um porcelanato, o que era um revestimento e o que era comercializar esses produtos. Aham. A Portobello me ensinou que eu não sabia absolutamente É nada. que nem quando eu saí da faculdade, não sabe nada. Não sabe nada. É, realmente, a gente sai da faculdade sem A sabendo gente de acha nada. que tá sabendo de alguma coisa e quando vai ver a realidade, tudo que tu Exatamente. estudou, nada tu faz na vida Exatamente, real. né? Tu vai sentar para realmente para projetar, fazer uma casa, literalmente você É. sabe que você não sabe de nada, porque aquilo lá que você fez na faculdade é absolutamente nada o que você vai fazer lá pro seu cliente. É verdade. Né? Então, Inclusive, as faculdades já poderiam se adequar. Colocar o que realmente a gente vivencia na faculdade. exatamente, né? E é uma coisa que eu sempre falo, né, para os coordenadores de todo estudante de arquitetura, ele poderia passar algum tempo numa loja de material de construção e numa loja, por exemplo, de decoração e imóveis planejados. É. Né? Menino, tinha que passar dentro do consultório psicológico, psicólogo, dentro de um escritório de contabilidade, dentro de uma agência de marketing. Era mais fácil. De 6 em 6 meses tá dentro de uma. Quem saía mais formado do que. Não falando na faculdade, pelo amor de Deus. Mas de fato a gente não sai da faculdade sabendo. Eu aprendi na prática também. É, com certeza, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de arquitetar. Né, assim, sentar, fazer projetos, sabe? Não é uma área que eu me identifico. Eu me identifico muito com essa parte comercial, sabe? De ajudar na questão da especificação, de ir para obra para execução, entendeu? Eu sou mais ligado a essa área. Pra Né? quem não sabe, o Ismael também é arquiteto. Sim, e design de interiores também, né? Foi a minha primeira formação, foi design de Olha, não interiores. sabia disso. Formei pelo Instituto Brasileiro de Design, né? Ah, que legal. Então, uma complementa a outra, né? Sim. Então, tipo assim, essas formações elas são extremamente primordiais porque você chega numa obra, né? Muitos deles eles acham que a gente não sabe de nada. Você já né? chega com outro olhar. Se fosse nada contra só o vendedor, mas você já chega com um plus. Exatamente, né? Que a gente não sabe de nada, que aí eles começam a te dizer que usaram tanta quantidade de massa e não sei o que, e ele olha assim pra você e diz, isso aqui não vai saber quanto de argamassa eu usei pra assentar o material, né? Mas você sabe a quantidade, né? Então você tem que saber a linguagem técnica da obra, né? Então, assim, as minhas formações, elas me ajudam mais pra essa questão, né? De saber chegar numa obra, o engenheiro conversar comigo, né? E eu saber do que o engenheiro está falando, que é extremamente importante. Né? O engenheiro conversar comigo, ele dizer para mim que vai precisar assentar a escada assim, desse formato e dizer assim, ótimo, esse material ele pode ser assentado dessa maneira. Né? Porque o assentamento ele também precisa ser estudado, né? Simplesmente você pegar, passar argamassa atrás dele, porque até o formato de passar argamassa tem um jeito. Sim, né? Espaçamento de como tu vai sentar, tem toda uma questão de milimetragem, Isso, exatamente, né? Então, todos os produtos da Portobello, eles têm, aliás, todo o mercado, né? Todo produto produzido, ele tem as suas indicações de afastamento, suas indicações de assentamento, né? Então, essas indicações, elas precisam ser obedecidas.
Sim. né? Porque senão a obra do cliente vai estar cheia de problema. Isso no próprio site já especifica a quantidade? Sim, eles te indicam, inclusive, vem na própria caixa, na caixa do produto, ele vem te dizendo qual é o espaçamento que você precisa utilizar, entendeu? E aí, na Academia Portobello, por exemplo, ele ensina a gente a quantidade de argamassa que a gente precisa passar e quantas demãos, por exemplo. Se precisa passar no piso e na peça, por exemplo, né? Que tem alguns que não precisam e tem alguns que precisam, né? Dependendo do formato, né? E o formato de assentamento, que às vezes você precisa colocar, precisa de uma batidinha, né? Ali com a marretinha de borracha. Tem ou todo próprio o espaçador, né? Isso. Ou o próprio, né, de arraste, né? Que você precisa, né, dar uma arrastada na peça para ela poder, né, ter a aderência da argamassa bem. É que no piso você precisa passar em um segmento, na peça em outro, para que quando você encoste ela, né, e precisa ser passado na peça inteira, não é em determinados, né, como você coloca assentamento de PU ou silicone, que você faz pingos na peça em alguns pontos, né? Com argamassa, não, você precisa passar todinha, né? inteira. Então, na Academia Portobello, ela nos instrui para que a gente possa instruir o profissional assentador. Ah, legal. Né? É o que a gente tinha comentado Isso. de capacitação, né? Isso, exatamente. Deixa eu só aqui, produção, por favor, pega aqui o meu rapidinho, só 5 minutinhos, gente, porque realmente precisa ser respondido aqui. Obrigada. Smiley, continuando ainda com o assunto, qual é o diferencial real da Portobello? O grande diferencial da Portobello são as texturas, né? As texturas, o pioneirismo nos formatos, né? Você ter um material aquilo que você realmente disse bem mais no início, né? Que a Portobello se preocupa em trazer o natural para dentro da casa da gente. Sim, né? sim. Ligado ao meio ambiente. Então, esse diferencial que a Portobello tem, nenhuma outra empresa faz. Né? Nenhuma outra empresa investe em não agredir, por exemplo, o meio ambiente. Né? Eles deixam, né? Inclusive, a Portobello tem selos. Isso. Sobre isso, né? De meio ambiente. Sim, de meio ambiente, os ISO, tudo a Portobello tem, né? E é bom que isso é muito transparente, né? Fica lá disponível para todo mundo ver. Fica, né? Que eles tiram, compensa, né? Do meio ambiente. Até o próprio Reclame Aqui, né? Dentro do próprio site, tem o símbolo do Reclame Aqui para que você possa entrar no Reclame Aqui e ver, né? E 2021 e 2022 nós ganhamos os prêmios, né, de empresas que tiveram não recorrência de reclamações. Que legal! Né? Porque essas empresas também são premiadas, né, do Reclame Aqui, né, que não tem reclamações, né, reclamações no site deles. Entendi. Né? Então a gente 2021 e 2022, 2 anos que ganhamos o prêmio. Que bacana, isso é muito legal. Muito. E a loja, como funciona? Qualquer cliente pode ir, por hora marcada, tem que ir com um profissional, como é que eu consigo ir até lá, no local? A Portobello, ela trabalha e funciona em horário comercial, né, como o horário de Rio Branco. Não precisa ter horário agendado, né? Geralmente qualquer pessoa pode ir lá, ficar aberta o dia inteiro, né, durante a semana e aos sábados de 8 a meio-dia, né? Então, assim, pode ir lá. Muitos arquitetos, como eles já têm o meu contato, eles sempre, né, Smiley, tô agendando um cliente para isso, né, porque conheço aí a grande maioria. Ainda tá tendo os cafés da manhã que eu nunca fui. ainda tem. A última vez até mandei assim, Monique, eu não vou mais te chamar. Foi, bichinho. Não vou mais te chamar. Você quer que eu vá puxar os seus cabelos? Eu falei, tô chegando. Gente, é porque eu chamo, ela não vai. Ela não vai. Aí pensar que não, ela manda assim, tipo, amigo, tu tá aí na loja? Eu digo, tô. Tá bom, tô parando aí na frente. Eu olho, tá vendo? É porque a gente tem que ser espontâneo, a gente pode ir pela pressão psicológica, senão. Né, assim, nós sempre fazemos, né? A Portobello, ela faz muito campanhas, né? Então, assim, essas campanhas, elas fazem muito envolvimento nessa questão. Tipo assim, que a gente faça alguns pequenos eventos, né? Então, assim,
A gente faz bastante na loja. Entendi. Né? Fazemos os nossos cafés da manhã, aos sábados, É bom geralmente. porque dá uma junção, né? Todo mundo une ali os profissionais com o cliente. Isso. Com a família, né? Exatamente. Eu acho que a Portobello trabalha bastante com isso, né? Exatamente. Bem E como você sabe, eu gosto muito de reunir as pessoas, principalmente para conversar. Sim. Né? Eu gosto de bater papo, eu gosto de Aham. sentar, eu gosto de... Quantos cafés nós já marcamos em alguns lugares e tudo, que era somente pra gente conversar realmente, pra gente falar besteira, pra gente sair um pouquinho daquele mercado, né? Mas dentro do nicho do mercado. E né? é muito legal esse bate-papo, é que nem nós aqui, né? A ideia realmente é de trocar experiências, de conversar. Às vezes não é nem só a venda, né? Às vezes o cliente tá ali chegando, o arquiteto tá cansado, quer chegar, quer conversar, quer desabafar. E consegue. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O suco verde da Portobello é maravilhoso. E o cappuccino é melhor ainda, é o melhor cappuccino de Rio Branco. Eu faço questão de falar, é o melhor cappuccino de Rio Branco. Pois, quando eu voltar de viagem, eu vou tomar esse cappuccino, porque eu chego lá, né, amiga, eu falo assim, o suco verde, por favor. Às vezes eu não tô nem com sede, nem com vontade, mas olha, o suco verde de lá, eu tiro o chapéu, porque eu ainda não encontrei um suco tão bom de abacaxi com hortelã que nem o da Portobello. A gente tem os nossos segredinhos, né? Que a gente faz implementações, não é simplesmente pegar a mistura e fazer, né? A gente tem as nossas... A gente vai colocar aí que o abacaxi passa bem longe, mas a Portobello é o padrão, gente, isso é de verdade. E o cappuccino também, viu, gente? Inclusive, dona Luciana, ó, a senhora tá olha, ótima, viu? Ela arrasa muito. Ismael, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu adorei, assim, eu sou arquiteta, mas eu confesso que eu aprendi muito com você, muito mesmo. Eu espero um dia poder conhecer a fábrica, que deve ser uma experiência incrível. Deve ser um mundo, assim, deve ser maravilhoso mesmo, mas a gente conseguiu aqui, imagino eu, que esclarecer muito, não só da Portobello, mas sobre o material, né, sobre o tipo de revestimento. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem para os nossos clientes, que falasse onde é que fica a loja, para que quem quiser ir lá conhecer, tomar um café, entender um pouco contigo, que fique à vontade lá. Tá. A nossa loja, ela fica localizada na Galeria Z, né, que é ali bem próximo ao Araújo Mix, na Rua Buriti, número 343, loja 678, né, que são as 3 salas. Né? Fica bem ao lado do pet shop, né? Entre a BB e o pet shop. Isso, entre a BB e o pet shop ali, né? Fica ali na Galeria Z. É uma localização extremamente maravilhosa, sabe? Não precisa agendar horário, vocês podem ir lá. Eu e a Isabelle, que somos o time comercial, estamos lá. Para você que tem arquiteto, para quem não tem arquiteto, né? Vocês dão todo o suporte. Todo o suporte mesmo. Eu tenho, graças a Deus, assim, eu tenho bastante arquitetos, inclusive, que só manda mensagem assim, Smile, ó, o cliente tal, ele vai aí, apresenta assim umas opções para ele, assim, 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 sabe? Não me especifica um material, mas tipo assim, confia, né, na nossa indicação, na minha e da Isabelle, que a gente vai instruir o cliente, porque a gente também já começa a conhecer os trabalhos deles, né? Né? Por exemplo, eu sei que você gosta muito da arquitetura biofílica, então, tipo assim, os clientes chegam lá, eu não vou mostrar, por exemplo, um colorido, entendeu? Porque não é o teu padrão de projeto, exato. Né? Então eu já conheço o teu padrão de projeto. Então eu não vou apresentar isso, vou apresentar aquelas pegadas, né, que levam para esse tipo de projeto, né? Então, não necessitamos de horários, tá? Podem ir, quem tem arquiteto, quem não tem, todo cliente, né? Estamos lá com cappuccino esperando, refrigerante, entendeu? Até espumante, entendeu? Para quem gosta, entendeu? A gente tem esse diferencial, sabe? Temos também algumas coisinhas que o cliente pode comer, o arquiteto. Às vezes tem gente que vai lá, eu quero uma tapioca, entendeu? Eu quero um misto, entendeu? Então a gente sempre tem essas, né? Que é um diferencial, né? Em Rio Branco. Né, que hoje você não tem esse padrão de loja que faça, né, que faça. E é o que a gente realmente quer. A gente quer ser um diferencial em Rio Branco, né? A gente quer manter, né? Só aprimorar. Isso é importante. Né? Só aprimorar.
Eu espero, né, que eu esteja, né, junto com a nossa equipe, fazendo um bom trabalho. Sim. Né? Agradeço muito, quero mandar aqui um alô para os meus chefes, que eles são extremamente maravilhosos. Eu sou apaixonado por eles, assim, de uma maneira, porque eles são muito inteligentes. Sim. São três jovens empreendedores que são mais jovens do que eu, né? E estão empreendendo aí, expandindo o grupo, né? Principalmente em Manaus. Quero mandar um abraço pra eles, que eu gosto muito de vocês, viu? Não é puxando o saco, não, que eu realmente eu gosto muito de vocês. Tá? Então, fiquem à vontade, a loja está de portas abertas para vocês. Estarei lá junto com a Isabelle para auxiliar no que vocês precisarem. Os profissionais também. Gente, quem ainda não entrou em contato comigo, vocês têm meu número. Quem não tiver, pega com o amigo da arquiteto, não sei o quê. Manda um alô que a gente tá lá só para ajudar, com certeza. Atrapalhar jamais, mas ajudar, pode ter certeza. Monique, muito obrigado pelo convite, eu realmente amei. Você sabe que eu gosto muito de você e é de graça, né? Te conheço já faz um bom tempinho, né? A gente já vem num processo aí de parceria já há bastante tempo. Quero manter, fico muito feliz de ter sido convidada a participar. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Não, tem agenda cheia não. Tem agenda lotada não, gente. É que realmente não estava só batendo mesmo. Tá? Muito obrigado mesmo, fico muito feliz com o seu convite. Eu que agradeço por ter esclarecido tantas dúvidas e por ter cedido uma hora do seu tempo para poder a gente esclarecer real aqui todas essas questões que foram citadas aqui. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada mesmo. E eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu até aqui e até o próximo ArchiCast. Tchau. Hoje foi mais longo, né?